Olá você que acompanha essa apresentação. Meu nome é Danilo Mangaba de Camargo. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado A Avaliação do Atendimento aos Serviços de Saneamento Básico na Porção Paulista do Consórcio das Bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Sou geógrafo de formação, mestre em Geociências e Meio Ambiente, e essa apresentação faz parte do eixo de indicadores de sustentabilidade do quinto Workshop Internacional sobre Sustentabilidade, Indicadores e Gestão de Recursos Hídricos e do segundo Sustentare. Uh, o que atua como um pano de fundo ao desenvolvimento desse trabalho, né, é o estabelecimento dos 17 Objetivos de Sustentabilidade pela Organização das Nações Unidas e as suas 169 metas para a erradicação da pobreza e promoção da vida, né? Dentro desses objetivos, o objetivo 6 trata exclusivamente do acesso ao serviço de saneamento, né? Visando garantir a disponibilidade da água e saneamento para todos, né? O problema é que o atendimento, né, a esse objetivo é dramático nos países em desenvolvimento, dada a característica de urbanização histórica desses países, né, em que a urbanização foi esparsa, né, nos dizeres de Milton Santos, uma urbanização do território em detrimento da urbanização da sociedade, né. Portanto, a questão do saneamento é um problema estrutural, né, no interior das cidades brasileiras, em que há verdadeiros vazios, né, em que tange a real situação de acesso a esses serviços. Visando, pois, aí uma melhoria nesse sentido, né, esse ano foi atualizado o Marco Legal do Saneamento, uma medida que vem recebendo diversas críticas, porque tem muita gente da opinião de que esse marco é um facilitador à privatização desses serviços no país, né? Mas aqui nós partimos do pressuposto que, independente se a execução seja de um ente público ou privado, há necessidade de se olhar mais de perto o saneamento básico no país. E mais do que conhecer os números, né, da falta de saneamento, é saber aonde se dá, o local, né, a palavra é o onde, está ocorrendo a carência, né, de saneamento. Então, saber a sua localização, poder mapear o fenômeno. Com esse objetivo, né, nós apresentamos esse trabalho um índice denominado Índice Domiciliar de Acesso ao Saneamento, né, o IDAS, e nós temos também um objetivo de aplicá-lo numa situação concreta na porção paulista das bacias hidrográficas do Comitê PCJ, né, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Bem, alguns aspectos assim teóricos que vale a pena salientar, né, é que a Agenda 2030 traz algumas inovações, né, no tratamento, a questão do saneamento, sobretudo porque o enfoque agora passa a ser orientado à dignidade humana, né? E assim, também do ponto de vista econômico, a gente precisa estar atento que os investimentos nessa área devem estar aí pautados pela boa alocação dos recursos, né, garantindo sua eficiência, uma distribuição mais justa e considerando as especificidades locais, né, na oferta e demanda pelos serviços. E uma outra informação interessante de se colocar aqui, né, informação aí publicada pelo Hutton em 2013, é que a estimativa aí da média global de cada dólar investido em saneamento, a gente tem um retorno da ordem aí de 5,5 dólares, quer dizer, 5,5 vezes a mais aí no retorno para cada dólar investido. Bem, e como é que esse índice foi composto, né? O índice ele é realizado utilizando os dados do Censo Demográfico do IBGE, que é a maior coleta em nível nacional, né, realizada a cada 10 anos pelo IBGE. O último censo foi o censo de 2010. O próximo censo ainda está em suspenso, né, deveria ter começado este ano. Mas, enfim, é utilizado o setor censitário como unidade de análise. O setor censitário é a menor unidade de coleta estatística utilizada pelo IBGE, o que permite justamente que o fenômeno possa ser mapeado na escala intraurbana. Isso é um bônus do ponto de vista da escala de análise
sobretudo para a gestão pública. 7 variáveis compõem o índice, retiradas lá do censo, consistem na existência de pavimentação, existência de calçamento, existência de esgoto a céu aberto, de lixo acumulado, de rede geral de distribuição de água, de bueiros, boca de lobo e de meio-fio e guia nas calçadas. Quer dizer, a gente buscou que essas variáveis representassem as diversas dimensões do saneamento básico. A primeira etapa aí da elaboração do índice consistiu em reclassificar cada uma dessas variáveis no seu nível de atendimento. Então, abaixo de 25% dos domicílios atendidos é um atendimento baixo, de 25 a 50 atendimento médio, de 50 a 75 atendimento médio alto e de 75 a 100 atendimento alto. Aqui vocês podem observar a distribuição espacial de cada uma dessas variáveis, né? Então, já reclassificadas aí. Tendo sido reclassificadas, essas variáveis foram sobrepostas a partir da média aritmética dos valores de cada uma delas. Aqui a gente tem um mapa com a sobreposição já das 7 variáveis. Nós vemos que em inspeção territorial a classe que mais chama a atenção é de baixo atendimento, né? Seguido de médio alto, depois alto e médio. Isso tem uma explicação do ponto de vista da característica, sobretudo periurbana das áreas na bacia PCJ, as áreas circundantes aí aos núcleos urbanos. Agora, embora territorialmente, né, a classe de baixo atendimento é a que chame mais atenção, quando nós vamos aos números, nós percebemos que a classe de médio-alto atendimento concentra 60% da população da área de estudo, quer dizer, mais de 3 milhões de habitantes, né? Mais de 983 mil domicílios, tá? Seguido justamente da classe de atendimento alto, com mais de 1 milhão de habitantes, né? E mais de 360 mil domicílios. Então, diante disso, é interessante observar aqui, né? Somadas as faixas de baixo e médio atendimento, né, de acordo com o IDAS, esse índice que nós propomos, né, tem-se que a região compreendida pelo Comitê de Bacias, né, nessa região aproximadamente 886 mil pessoas vivem em áreas com importantes carências relativas ao acesso ao saneamento. E se nós excluirmos as áreas tidas como de nível mais alto, nós podemos afirmar, pelo levantamento do censo de 2010, através da integração do IDAS, que 80% dos domicílios analisados, né, estão inseridos em áreas com alguma margem de melhora quanto ao atendimento ao saneamento. Bem, daí podemos, portanto, concluir que, né, o IDAS, embora tenha uma formulação bem simples, né, ele é apto para mensurar o grau de atendimento ao serviço de saneamento em território regional. E utilizando o setor censitário, permite justamente uma análise do fenômeno em nível interurbano. Né? Sendo relativo, baseado, né, nos dados do censo, que é atualizado a cada 10 anos, ele pode ser utilizado para um acompanhamento espaço-temporal da evolução do fenômeno, né? E também numa visão retrospectiva, usando dados dos censos anteriores. Quanto, né, às especificidades, né, das áreas das bacias do PCJ, o que se conclui é que a maior parte da população dessa área vive em áreas de atendimento relativamente satisfatório ao serviço de saneamento. Contudo, há margem para melhorias, né? A margem para melhoria é grande e deve haver uma atenção redobrada para as áreas periurbanas dos domicílios em que as bacias estão inseridas. Agradeço a atenção, a oportunidade de ter podido apresentar esse trabalho a vocês e eu fico à disposição de todos para trocarmos ideias, enfim, dúvidas, aquilo que for necessário. Um grande abraço a todos.